É ela, ó Deus, que tem nos mantido de pé, Senhor. É o Teu Espírito, ó Pai, que tem nos alegrado. É o Teu Espírito, Senhor Deus, que verdadeiramente tem nos sustentado. Louvado e exaltado seja o Teu nome, pelo Seu carinho, ó Deus, pelo Seu cuidado, pelo Seu favor para conosco, Pai. Verdadeiramente, a cada dia temos visto os Teus livramentos, temos visto, meu Pai, a Tua graça, temos visto o Seu agir, temos visto o Seu mover, Senhor. Pai amado, como diz lá, Pai querido, em Romanos 5, justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus. E aonde, meu Pai, Ele fala, Senhor Deus amado, que Ele se alegra em Ti, Senhor, nas bênçãos, mas também se alegra nas tribulações, Senhor. Porque as tribulações, meu Pai amado, produz a paciência a experiência, meu Pai, e a experiência a esperança. E a cada dia, meu Pai amado, a esperança em nossos corações de morar com o Senhor por toda a eternidade, ela aumenta, Senhor, ela cresce a cada dia. Principalmente, Senhor Deus, quando nós vemos, ó Pai amado, no que o mundo está se tornando, Senhor. Na subversão que se encontra lá fora, que agride a Sua palavra, que agride, Pai querido, os Seus valores, e que automaticamente, Pai querido, agride todos aqueles que querem se enquadrar nos valores bíblicos ao qual nós fazemos parte, Senhor. Então, cada dia tem se tornado mais difícil, Senhor. A cada dia tem se tornado mais complicado estar de pé nesse mundo, Senhor. A única maneira de permanecer, Pai querido, de pé, é estando alicerçado em Ti, na Sua palavra, Senhor. É estando em comunhão com o Teu Espírito, comunhão essa que o espírito maligno de Satanás, a cada dia, 24 horas por dia, tenta quebrar, Senhor Deus. Mas maior tem sido o Teu poder, maior tem sido a Tua graça, maior tem sido, Senhor Deus, a Sua unção, a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai. Temos seguido firmes e constantes, sempre abundantes na Tua obra, Senhor, cumprindo o ide de Jesus, meu Pai, que é a Tua palavra, a qual o Senhor determinou os Teus servos, aqueles que crê, e nós temos crido, Senhor. Pai querido, é com tremor e temor que entramos em Tua presença, reconhecendo o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores, o quanto somos indignos, o quanto não somos merecedores, Pai. Pai querido, dignos nós não somos e nunca seremos, Pai. Mas somos totalmente necessitados da Tua bênção, somos totalmente necessitados da Tua graça, do Seu perdão, da Sua misericórdia. Pai querido, nós pedimos como pobre necessitados da Tua presença, através da Sua infinita misericórdia, que o Senhor se faça presente, meu Pai, em nosso meio. Que o Senhor, Pai, nos revele a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor verdadeiramente nos permita conhecer o que está além da letra, que é as Tuas revelações, Senhor. Para que através dessa palavra venhamos verdadeiramente crescer na graça e no conhecimento, não para mostrar para as pessoas o conhecimento, mas permitir que esse conhecimento nos transforme, Senhor. Permitir que esse conhecimento, meu Pai, nos molde, venha nos lapidar, Senhor Deus amado. Pai querido, nos prepara, Senhor, para tudo que há de vir sobre esta terra, Senhor. Muitas pessoas hoje acham que estão passando luta, que estão passando dificuldade, mas na verdade elas não têm noção do que está por vir, Senhor. Nos faz, meu Pai, valentes em Tuas mãos, Senhor. Nos faz, Pai querido, soldados para esta batalha que está para se levantar, Senhor. Derrama o Teu Espírito nos encorajando, nos fortalecendo, nos avivando, Pai. Queremos, meu Pai, aprender com a Tua palavra, Senhor. Andar da maneira digna a qual fomos chamados, Senhor. A cumprir, meu Pai, verdadeiramente o chamado de um obreiro na Tua casa, Senhor. Pai querido, a verdadeiramente estar pronto, Senhor Deus amado, a ouvir a Tua voz, Senhor, dizer: eis-nos aqui, Senhor. Retira do nosso meio toda dificuldade. Retira do nosso meio todo embaraço, meu Pai, toda contenda, toda confusão, toda inveja. Meu Pai amado, tudo que o diabo tem projetado, que ele tem arquitetado contra a Tua igreja, contra o Teu povo, contra os Teus servos, seja anulado, seja repreendido, meu Pai, com a força salvadora da Sua destra. Quebra agora todos os agrilhões da morte, meu Pai. Quebra agora todas as cadeias malignas, Senhor. Pai querido, que haja no meio da Tua igreja o Teu agir, que haja no meio da Tua igreja o Teu mover, meu Pai. Glorifique, exalta, engrandeça tudo o Teu nome nesta noite, já operando nas vidas que já estão a caminho da Tua casa. Pai querido, os visitantes que vão adentrar a Tua casa, Pai querido, nesta noite. Pai querido, acampa os Teus anjos e arcanjos à porta desta igreja, para que toda potestade maligna fique do lado de fora, Senhor, e que tudo aqui dentro seja para a glória, para a honra, para a majestade do Seu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A igreja pode estar sentada e vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse.
Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Apocalipse capítulo 2. Na verdade, capítulo 1. Amém? Amados irmãos, antes de ler o texto, um tanto quanto assim, digamos, contrariado, eu vou dar um estudo sobre a volta de Cristo. Por que contrariado? Porque dificilmente o profeta dentro da sua casa, ele tem honra, diz a palavra de Deus. E eu sempre tive uma preocupação muito grande com a volta do Senhor. Eu sempre tive uma preocupação muito grande, em alertar a igreja acerca da vinda de Cristo, qual o momento que nós estamos vivendo. Então eu sempre me dediquei muito a dar estudos, e graças a Deus os estudos que nós sempre demos foram estudos muito bons. Foram estudos pautados dentro da palavra de Deus, dentro de coisas que estavam acontecendo, de coisas que ainda iriam acontecer, não é isso? E dentro, às vezes, da própria igreja, nós éramos agredidos, perseguidos, dizendo que o pastor estava sensacionalizando, que o pastor estava trazendo pânico para a igreja, que o pastor estava trazendo medo para a igreja, que nada disso ia acontecer. Outras pessoas também com uma certa meninice espiritual, de que maneira? A gente dá o estudo hoje e a pessoa já queria que tudo que você falasse acontecesse na semana que vem. Então, como na outra semana não acontecia o que a gente falou, sem dar datas, o povo já falava, tá vendo? O pastor falou, nada aconteceu, mas ninguém nunca disse, só você pegar os estudos antigos, que ia acontecer semana que vem. Mas sempre mostrando que vai acontecer nos nossos dias. Amém? E acredite, pasme, o primeiro estudo dado em 2009, de muitas coisas que foi falado no estudo em 2009, aconteceram até 2012. E demos outro estudo em 2012, e muitas das coisas que foram faladas no estudo em 2012 está acontecendo exatamente agora, debaixo dos nossos olhos, não é isso? Onde muitas pessoas não estão vendo, porque estão ligadas nesse mundo, em Copa do Mundo, em televisão, em computador, em Facebook, em WhatsApp, nas conquistas dessa terra. Então não estão ligados, mas existe uma responsabilidade sobre mim. A primeira responsabilidade que existe sobre mim é examinar a Escritura, para que eu venha cuidar, ter nelas a vida eterna. E a palavra, ela me aponta que verdadeiramente eu não sei o dia e nem a hora da volta de Cristo. Quem conhece isso na palavra, diga amém. Mas a mesma palavra que diz na hora assim, que eu não sei o dia e nem a hora, ele diz que eu saberia discernir os tempos e as estações que antecederia a volta de Cristo. E a pergunta que eu faço para a igreja, não para todos, mas principalmente pelos questionadores da questão sobre a volta de Cristo, é se você sabe discernir os tempos e as estações que antecedem a volta do Senhor. Você, como igreja de Jesus Cristo, você que já tem um tempo caminhando na presença do Senhor, você que senta aqui, que dá glória a Deus e aleluia, você sabe discernir o tempo da volta de Cristo? Se você fala, pastor, não, eu não sei discernir, é também a minha obrigação como pastor te ensinar. É minha obrigação abrir a Escritura, alinhar a Escritura com os acontecimentos que está, com todos os ocorridos que está acontecendo exatamente nesse exato momento em que nós estamos conversando. E mostrar para você que é o momento da volta de Cristo. Alinhar as profecias com os acontecimentos bíblicos, para quê? Para que haja temor no meu coração, para que haja temor no seu coração, para que esse estudo ele soe como um grito, porque não dizer, lá vem o noivo, e a gente assim poder fazer como a noiva, poder pegar o seu vestido, poder se adornar, poder se preparar, e nós sabemos que isso está ligado a um processo de santificação. Então, muito contrariado, eu não queria mais de maneira nenhuma falar, e olha, acredite no que eu vou falar para você, você não sabe disso. Mas muitas pessoas que estão me ouvindo lá no canal do YouTube sabem disso. Eu tenho dado estudo sobre a volta do Senhor em muitos lugares. Em muitos lugares eu tenho viajado, eu tenho dado estudo sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas eu nunca mais dei estudo aqui na igreja. Mas aí o Senhor me trouxe uma coisa na minha mente. O que eu preciso fazer é obedecê-lo. Se Ele manda, a gente faz. Se a igreja vai gostar, se a igreja não vai gostar,
se vai haver questionamentos, não vai haver questionamentos, isso não importa. O que importa é que eu não posso chegar no dia do juízo e olhar para aquele local celestial, olhar para aquelas ruas de ouro, olhar para aquele coral angelical e ser esbarrado na porta e falar: você não pode entrar aqui. Mas por quê, Senhor? Porque você tinha que ter alertado o meu povo. Você tinha que ter falado com ele acerca do que está acontecendo. Você tinha que alinhá-los à luz da profecia. Por isso eu te coloquei ali para pastorear. Por isso eu te dei a conhecer Apocalipse, eu te dei a conhecer a Daniel, eu te dei sabedoria para alinhar as profecias, a ver no mundo que estava acontecendo. Foi para você mostrar para o meu povo, para a minha igreja, mas você se acovardou. Por quê? Porque um ou dois ia se levantar contra. E eu não conto com covarde, você não pode entrar aqui. Já pensou, irmãos, que coisa terrível? Já pensou que coisa assombrosa? Mas eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia mais falar sobre esse assunto na igreja. Mas eu preciso falar sobre esse assunto na igreja. Porque uma coisa é eu dizer para mim mesmo, mas quem governa sobre a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Então o que eu queria falar hoje aqui vai ser muito breve, mas uma preparação, dizer que... Sabe por quê, irmãos? Olha só. Olha quantas pessoas tem na escola bíblica, você está vendo? Nós somos uma igreja de quase 300 membros. Sei que as pessoas moram longe, sei. Mas... aqui nós aprendemos a palavra. Amém? Então, se eu falar, anunciar, que eu vou dar um estudo sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, acredite no que eu vou falar para você. Eu vou ter que alugar um outro local, um galpão enorme, porque vai vir pelo menos umas 500 pessoas. Porque o último estudo que eu dei, teve pelo menos lá em Irajá, mais de 400 pessoas, não foi, seu Luiz? Lá. E foi um estudo que durou o dia todo. Nós fizemos café da manhã, nós fizemos almoço, e nós fizemos café da tarde. E assim não consegui falar tudo que eu tinha que falar. Então vai vir uma multidão de pessoas. Então o que eu preferi fazer? E no estudo fica tudo muito corrido. Embora eu consiga passar uma visão muito boa para a igreja, fica tudo muito corrido. Então eu vou fazer isso na escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical da semana que vem, nós vamos ter estudo sobre a volta do Senhor. E tudo será acompanhado no telão. Quando eu falar para você, esta profecia se cumpriu, eu vou colocar tal profecia lá no telão para você ver. Pastor, quantos domingos vai demorar isso? Eu não sei. Mas uma coisa eu vou saber. Que logo, quando nós chegarmos, pelo menos no terceiro ou quarto domingo, você já vai estar convicto que você é a geração da volta de Cristo. Você vai pensar como eu estou pensando. Pastor, como que o Senhor está pensando? Eu estou pensando que nós não temos mais 10 anos nessa terra. Sem contar que nós já estamos ouvindo falar de acordo de paz entre Israel e a Palestina. Quem ouviu falar, levante a mão. Isso foi notícia dessa semana agora. Sexta-feira a notícia. E nós sabemos que quem está por trás de um acordo entre Israel e a Palestina é quem? O anticristo. E uma vez que a palavra fala que esse acordo é regido, se dá de novo o segmento às 70 semanas de Daniel, a qual com a morte de Cristo se cumpriram quantas semanas? 69. Porque nós sabemos que, segundo o original, ele não fala 70 semanas, ele fala 70 shabuas. E uma shabua são 7 anos. Então 70 vezes 7 são 490 anos. 490 anos se daria até a volta de Cristo. Pastor, mas se ele está falando isso na época de Daniel, e da época de Daniel para Cristo já se foi 450 anos, até Cristo nascer, e até Cristo morrer 483 anos, como que pode ser 490 anos se só depois da morte de Cristo já passou 2000 anos? Ele fraciona essas 70 semanas. Ele pega essas 70 semanas, que são 490 anos, e ele vai fracionar. Eu não estou dando estudo ainda. Eu estou dando a base do que nós vamos falar. Ele vai fracionar essas 70 semanas. E quando você não entende que essas 70 semanas está sendo fracionada, você nunca vai entender que ele determinou 490 anos para a volta de Cristo. Primeiro que ele fala, sabe e entende. Quando sair a ordem para construir a cidade, essa cidade qual é? Jerusalém. Que ela foi destruída, não é isso? E nós sabemos que a ordem é dada para ela ser reconstruída quando Neemias está diante de Artaxerxes.
E ele está servindo vinho para Artaxerxes, ele está triste, ele está angustiado. E Neemias era uma pessoa contente, feliz diante do rei. E o rei fala para ele: por que você está triste diante de mim se eu sei que você não está doente? E ele diz para o povo, eu fico admirado, eu já até preguei sobre isso, sobre a vida de Neemias, porque Neemias ele era copeiro do rei. Um copeiro do rei vivia bem ou mal? Muito bem. Você sabia que o copeiro do rei tinha que viver no palácio? Porque ele estava sempre pronto a provar tudo aquilo que o rei bebia para ver se não estava envenenado. Ao mesmo tempo que era uma profissão de alto risco, porque ele poderia beber algo envenenado na frente do rei, também era o de maior confiança, porque ele tinha que confiar plenamente. Então, como aquele homem estava disposto a morrer pelo rei, ele tinha uma vida muito boa dentro do palácio. Então significa que todos os jantares que o rei dava, Neemias estava presente. Então significa que tudo que o rei comia, Neemias comia. Tudo que o rei bebia, Neemias bebia. E para estar diante do jantar do rei, não podia se vestir de qualquer maneira. Então Neemias andava muito bem vestido. E automaticamente Neemias era muito bem remunerado. Então eu moro no palácio, eu como o que o rei come, eu bebo o que o rei bebe, eu me visto muito bem, sou muito bem remunerado. Que se importa os outros? Estou nem aí, estou ganhando bem, não é isso? Ele não. Ele está triste, o rei pergunta: por que você está triste? Fala: como eu posso estar feliz se a minha cidade está destruída? Se o meu povo está disperso? Se as portas e as tranqueiras estão quebradas? E o rei fala: o que você quer que eu te faça? E ele fala que quer ser enviado para reconstruir a cidade. Um homem. Para que a cidade seja reconstruída. E nós sabemos que vai entrar aí outros personagens, Esdras e muitos outros. Amados irmãos, e ele vai para lá, e ele fala: quando sair a ordem para a cidade ser edificada. Então, quando ele chega na cidade, e que ele começa a edificar a cidade, começa a contar o quê? As 70 semanas de Daniel. E o Senhor fala: assim que sai a ordem, 7 semanas. 7 semanas são 49 anos. Então ele fracionou. Então o que aconteceu nesses 49 anos? O templo foi reedificado, junto com os muros da cidade. Foi os primeiros 49 anos. Fala 7 semanas. E depois ele fala: e mais 42 semanas. Fracionou de novo. O Messias será tirado. Então 7 semanas e mais 62 semanas o Messias será tirado. 62 com mais 7 dá 69. Não é isso? No nascimento de Cristo se dá 450 anos que começou a contar as 70 semanas. Com mais 33 do seu ano de vida, são 483 anos. Cristo morre. Mais 62 semanas o Messias foi tirado. Bateu certinho? 7 semanas, 49 anos e mais 62 semanas será tirado, totalizando 69 semanas. Ou seja, no momento que a cidade foi edificada, começar a ser edificada até a retirada do Messias, a morte de Cristo, são 483 anos. Falta quantos anos para se cumprir as 70 semanas? 7 anos. Mas aí a palavra fala que nesse período a cidade seria destruída, o povo seria disperso. E que lá na frente, lá quando saísse os 10 chifres do quarto animal, aquele quarto animal feroz, cheio de dentes, que Daniel tem curiosidade em saber, voltando que eu não estou dando estudo, eu estou dando a base para você. Exatamente isso que eu quero que você entenda: esses animais, as estátuas, as 7 igrejas, os 7 espíritos, as 7 trombetas, os 7 selos, Gog e Magog. Amém? O que é a figueira reverdecer? O que é uma geração bíblica? Por que há tanta preocupação, não é isso? Há tanto anseio pelo dia 14 de maio? O que vai acontecer no dia 14 de maio? Amém, queridos? Então tudo isso eu quero alinhar vocês. Então, aquele chifre pequeno que sai no quarto animal, que o quarto animal é Roma, e depois os chifres pequenos, 10 chifres, que eu vou dizer para você o que é, depois um chifre pequeno que é o anticristo. Fala que esse chifre pequeno, ele é conhecido em Daniel como abominável da desolação. E o abominável da desolação, de quem fala o profeta Daniel, é o anticristo. E fala que ele vai fazer um acordo por quanto tempo?
Uma semana. Uma semana são... Quanto falta para as 70 semanas de Daniel? 7 dias. Então esse acordo que o anticristo vai fazer, este acordo é um acordo que vai durar uma semana. Na verdade, uma chabua, que são 7 anos. 7 anos o anticristo vai fazer este acordo. Mas as pessoas que fazem esse acordo com ele, não saberão que ele é o anticristo, amém? Não saberão. Então esses 7 anos, que é os últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel, será fracionado em 2 partes de 3 anos e meio. A qual os primeiros 3 anos e meio é conhecido como tribulação. E os 3 anos e meio finais conhecido como a grande tribulação. Então quando eles fazem acordo com o anticristo, sem saber que ele é o anticristo, Jerusalém será devolvida para Israel. Eles poderão assim erguer o seu templo e vão viver pacificamente por 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, a palavra fala que aquele que ninguém sabia que era o anticristo e que achava que ele era bom, ele vai se revelar, segundo a eficácia de Satanás. E ele vai quebrar este acordo, ou seja, ele vai tomar Jerusalém de volta. Ele vai fazer guerra aos santos do Altíssimo. Ele vai se assentar no templo de Deus. Para ele se assentar no templo de Deus, é necessário que o templo seja erguido. Para o templo ser erguido, é necessário que haja paz. É necessário que haja um acordo. Então você já entendeu porque que ele vai fazer o acordo. Ele vai fazer o acordo por quê? Porque o templo necessita de ser construído. Então a única coisa que vai levá-lo a fazer o acordo é para que o templo seja construído, porque ele tem a ambição de se sentar dentro daquele templo e querer parecer com Deus. E depois que ele se assentar nesse templo querendo parecer Deus, faltará sim somente mais 3 anos e meio. Aí vai cumprir as 70 semanas de Daniel. E as 70 semanas de Daniel, ela foi determinada para quê? Ela foi determinada, irmã Vânia, para pôr fim às profecias. Quando diz pôr fim às profecias, significa o cumprimento total delas. Também para selar a profecia, pôr fim à iniquidade, extinguir o pecado, estabelecer a justiça eterna e ungir o Messias. Quando isso vai ser feito? Quando o Senhor volta com a igreja, na Jerusalém Celestial, para implantar assim o seu milênio. Amém, irmãos? Então é um assunto que embaralha a mente de muitas pessoas. Mas para que você não fique embaralhado com este assunto, eu quero alinhar isso profeticamente. Eu quero alinhar isso para você exatamente como eu estou falando agora, calmo, sereno, tranquilo, trazendo imagens. Eu gostaria de fazer isso na próxima escola bíblica, domingo que vem. Quantas escola bíblica vai levar, pastor? Não sei te dizer quanta escola bíblica vai levar. Mas eu preciso tirar de mim essa responsabilidade. Eu preciso te deixar a par do que está acontecendo e posso afirmar para você que tal acordo que marcará, presta bem atenção, os 7 anos finais da terra, ele está à beira de acontecer. Ele está à beira de acontecer. Não sou eu que estou dizendo. Este acordo sendo feito, você vai ver que ele vai ser televisionado. E quando ele for televisionado, ele vai ser dito assim: foi feito um acordo inicial. De quanto tempo? De 7 anos. O que você vai pensar quando você vê isso sendo televisionado? Dizendo que está sendo feito um acordo entre palestinos e entre judeus de 7 anos. Sabendo que o anticristo, ele vem do Islã, ele vem das áreas da Palestina, a saber Mossur, que é a antiga Nínive, a qual a palavra fala, e exatamente fazendo um acordo entre eles, um acordo intermediado entre Donald Trump, a qual seu genro é judeu, apoiado também com Manuel Macron. Manuel Macron, não estou dizendo que ele é o anticristo, mas em todos os quesitos, ele é a figura perfeita do anticristo.
Então nós temos aí uma possibilidade enorme de ser ele, até pela sua descendência. Pega a raiz dele, bate lá exatamente onde a descendência bíblica fala. Então, pode ser que o anticristo já esteja entre nós. Não estou dizendo que é ele. Porque lá atrás eu dei um estudo falando sobre Hermann von Rompuy. E falei que Hermann von Rompuy, ele era aquele que marcaria. Hermann von Rompuy era aquele que daria início, não é isso, ao governo político do anticristo, ou seja, as preparações. Aí falaram que eu falei que o anticristo era Hermann von Rompuy. O próprio Hermann von Rompuy, na verdade é Hermann von Rompuy. Este homem, ele foi levantado no Dia Internacional do Homem, que foi criado naquele dia. A palavra Hermann von Rompuy significa homem do pecado. E Hermann von Rompuy, no seu discurso como presidente da União Europeia, o discurso dele foi: este será o primeiro ano do governo mundial. Então ele é aquele que prefigurou aquele que lá na frente vai ser o anticristo. Não dizendo que seria Hermann von Rompuy, mas todo o cenário para a aparição do anticristo foi preparado por este homem. Amém, queridos? Então eu queria que você prestasse bastante atenção em tudo que vai ser falado no estudo, quando a gente colocar como figura. Esta é a figura do anticristo. Por exemplo, se você olhar lá atrás, existia um homem chamado Antíoco Epifânio. Quem já ouviu falar de Antíoco Epifânio? Quem já estudou um pouquinho sobre ele? Você viu o que Antíoco Epifânio ele fez? Ele profanou o templo? Profanou. Ele se sentou no templo? Sentou. Ele perseguiu os santos? Perseguiu. Ele cessou o sacrifício contínuo? Cessou. Não é tudo isso que o anticristo faria? Então o anticristo já veio? Não. Antíoco Epifânio, ele é a figura do anticristo. Ele é a figura daquele que há de vir. Antíoco Epifânio. Tanto que na época já tinha pessoas que achavam que Antíoco Epifânio era o anticristo. Mas naquela época tem estudiosos que afirmavam que ele era a figura do anticristo. E é a figura do anticristo. Mas já nos nossos dias não terá figura. Já nos nossos dias será o anticristo. Amém? E aqui, que eu pedi para você abrir Apocalipse. Por que eu pedi para você abrir Apocalipse? Porque a maioria das igrejas, escuta o que eu estou falando para você, não é a minoria não, é a maioria das igrejas, diz que Apocalipse é um livro figurativo, que você não pode dar crédito a ele. Algumas igrejas até proíbem de ler. Amém? Algumas igrejas dizem que Apocalipse não é para ser lido. Se Apocalipse não é para ser lido, o que ele está fazendo na Bíblia? Se Apocalipse não é para ser lido, teria eu e você, teríamos que rasgar 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, exortar. Essa toda a palavra dita ali em Timóteo inclui Apocalipse? Quem acha que sim, diga amém. Então ele disse que não tem que ler Apocalipse, que Apocalipse é um livro animado, é um livro figurativo. O que está em Apocalipse não é real. Quem já ouviu coisa parecida assim, levante a mão. Exatamente. Então, quando se fala de Apocalipse para algumas pessoas, fala: não, eu nem entro nesse livro que o meu pastor me orienta para não ler. Mas olha que coisa interessante. Eu quero dizer para você que uma coisa é estar pastor. Uma coisa é estar à frente de uma igreja, conduzir essa igreja. Outra coisa é ser pastor. Pastor Elvis Guimarães está pastor. Ser pastor é Cristo. Então, a palavra fala que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, está dizendo que você ouve a voz de Cristo. Você ouve a voz de teu pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, amém? E olha o que o seu pastor está falando em Apocalipse, capítulo 1, preste bastante atenção. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. A revelação de quem? Quem deu para ele? Deus. Presta atenção. Não é um livro animado.
Não é conto da carochinha. Não é revistinha de gibi. Não. Está falando aqui revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Qual foi o propósito que Deus deu essa revelação para Jesus Cristo? Para mostrar os seus... Levante a mão, por favor, se tem servo do Senhor aí. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Porque vão me chamar de herege, certamente. Ele é um herege em ensinar Apocalipse. Mas eu não estou preocupado com o que vão falar. Eu estou preocupado com o que está escrito. Deus se preocupou em revelar para Jesus Cristo coisas concernentes à igreja, coisas concernentes àquilo que há de acontecer. E ele coloca o nome deste livro de Apocalipse, que nada mais é do que significa revelação. Então significa que havia uma vontade expressa de Deus em revelar para o povo daquela época e para o povo que havia de vir as coisas que haviam de acontecer. E as pessoas a qual seriam reveladas essas coisas é as que a palavra chama de servos do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo enviou, notificou João, seu servo, a qual testificou da palavra e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê. Quando ele fala que lê, ele está falando no plural ou no singular? No singular. Por que ele fala no singular? Porque nem todos que iam ler iriam entender. Então, bem-aventurados que lê. Mas aquele que lê e que entenderia, automaticamente, ele anunciaria a multidões de pessoas, de forma que elas compreenderiam, porque aqui já entra no plural. E os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o que o Senhor quer fazer através do livro de Apocalipse é fazer com que algumas pessoas lessem Apocalipse, compreendessem Apocalipse e abrissem a mente pelo Espírito daqueles que não tinham compreensão, mas que a partir do momento que o Espírito revelasse, a compreensão chegaria e através disso elas teriam a convicção de que o tempo da vinda está próximo. Então o interesse do Senhor com o livro de Apocalipse, que não se lê Apocalipse sem ler Daniel, e não se lê Daniel sem ler Apocalipse, e não se lê Mateus 24 sem ler Daniel e Apocalipse, não se lê Daniel, Apocalipse, Mateus 24 sem aliar com Ezequiel 38 e 39, sem conhecer os profetas, sem conhecer as festas, sem conhecer a divisão das duas casas, Efraim e Judá. Então tudo isso temos condições de passar para você à luz das Escrituras. Porque há um interesse de Deus que você saiba. Porque quando nós soubermos verdadeiramente que estamos no fim, de repente nós vamos levar o Evangelho a sério. De repente nós vamos parar de brincar. Nós vamos parar de ser meninos na fé. Nós vamos verdadeiramente pagar um preço de santificação. Nós vamos verdadeiramente mudar todos os nossos hábitos, enquadrá-lo à luz da Escritura. Bom seria que nós fizéssemos isso por amor a Cristo. Mas muitos de nós vamos fazer por medo. Muitos de nós vamos fazer por não querer entrar no inferno. E acredite no que eu vou falar para você. Eu acredito fielmente, disso eu não tenho medo de falar. Eu acredito fielmente que vai ser o último estudo sobre a volta do Senhor que eu vou dar. Eu acredito fielmente. Tendo em vista o que eu vou falar para a igreja, o que eu já antes falei, se esse acordo sair, que eu não acredito que ele saia antes da guerra entre o Irã e o Iraque. Eu não acredito que saia antes da guerra, mas se sair antes ou depois da guerra, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Depois da guerra ou antes da guerra, sair um acordo, irmã Vânia, e esse acordo ele for firmado em 7 anos, eu digo para a igreja sem medo de errar. Eu reúno toda a igreja, Magé, Cabo Frio, Vaz Lobo,
faço um vídeo para todo o canal do YouTube e digo que aquilo que o Senhor me mandar fazer, eu fiz. Eu entrego o meu pastorado, eu acabo com toda a minha vida social, eu vou entrar para dentro do mato e lá só vou sair quando o Senhor me levar para a glória. É isso que eu vou fazer. Com medo, pastor? Não. É que a palavra do Senhor, ela diz que quando eu ver todas essas coisas acontecer, se eu estiver na cidade, para mim sair dela. E quem estiver fora da cidade, não volte dentro dela para comprar nada, para pegar nada. E todos aqueles que nos chamaram de loucos, de doentes, de retardado, por se preocupar em comprar alguma coisa dentro do mato, vai ver que tudo que nós falamos foi verdade. E por mais que as pessoas achem absurdo, eu só fiz aquilo que a palavra do Senhor me mandou fazer. Eu continuo trabalhando, eu continuo com a minha vida, eu continuo, minha filha, continuo estudando, tudo continua normal na minha vida. Eu não busquei um lugar dentro do mato para me socar lá dentro e viver igual maluco, não. Eu fiz isso para que, quando chegasse o momento a qual a palavra fala, em Mateus 21, eu tivesse para onde ir. Só um teste rápido. Se essa fuga tivesse de ser hoje, só um teste rápido, hoje. Quantos aqui teriam a casa no campo, lá dentro? Levante a mão. Somente uma pessoa levantou a mão. Pode parecer loucura? Pode. Mas eu garanto para você que construiu uma arca em cima de uma montanha, a 52 quilômetros da praia, aonde nem sequer havia tido chuva, levar 100 anos para construir essa arca, armazenar uma quantidade de alimento tremenda dentro desta arca, colocar dentro dela 7 casais de animal limpo e 2 casais de animal impuro, também qualquer um achou que foi loucura. Ajuntar em celeiros 7 anos, como José fez. Muita gente deve ter falado, ele só falou isso para ser rei, para ser governador. Não vai acontecer nada. Mas quando chegou o dilúvio, também quando chegou a fome em José, todos viram que estavam falando a verdade. Então, tudo isso que aconteceu lá atrás, foi prenúncio das coisas que estão para acontecer. São prenúncio das coisas que estão para acontecer. A palavra do Senhor é bem clara quando é solto Abaddon e Apolion em Apocalipse. Esses demônios são como gafanhotos gigantes. E como você sabe, gafanhoto come o quê? Plantações. Aí o Senhor dá uma ordem para esses gafanhotos. Você não vai comer a erva do campo. Você não vai comer as frutas. Você não vai comer os legumes. Por que Deus daria ordem a esses demônios, Abaddon e Apolion, a esses gafanhotos, para que não danificasse tudo que a terra produz? Por que você acha que Deus não ia permitir que o que a terra produz fosse danificado? Alguém pode me dar uma sugestão? Porque é com isso que Deus vai sustentar os seus servos. É com isso. Então a Bíblia ela é muito bonita quando diz que Deus prospera. A Bíblia é muito bonita quando ela diz que Deus cura. A Bíblia ela é muito bonita quando diz que Deus restaura. A Bíblia é muito bonita quando diz que Ele é amor. A Bíblia é muito bonita quando diz que Ele levanta do pó o desvainido. Mas ela deixa de ser bonita e verdade quando manda ir para o campo. Ela deixa de ser bonita e verdade quando se diz que estamos no fim. Ela deixa de ser bonita e verdade quando ela mostra que a igreja vai passar pela grande tribulação e vai passar pela grande tribulação. E o que se dá a grande tribulação? Tendo visto, eu não estou dando estudo hoje, eu estou fazendo um comentário com irmãos. Dentro deste comentário, muitos não estão entendendo. E é exatamente para isso, para que você desperte o desejo de você entender e fazer parte da escola bíblica dominical. Que aí, quando terminar a escola bíblica dominical, aliando esses acontecimentos, você vai estar dominando Apocalipse, você vai estar dominando Daniel, e você vai tirar suas próprias conclusões. Você vai tirar as suas próprias conclusões. Mas a palavra chama a volta do Senhor
em várias passagens bíblicas, inclusive em Joel, como grande e terrível dia do Senhor. Por que ele fala que é grande e terrível dia do Senhor? Porque no que antecede esse grande e terrível dia do Senhor, diz que os homens desmaiariam de terror por causa do bramido das ondas do mar. Pergunto a alguém que está aqui, você já desmaiou por causa do bramido das ondas do mar? Levante a mão. Então significa porque isso ainda não aconteceu. A palavra fala que a volta do Senhor vai ser antecedida por um grande estrondo, por um grande terremoto, que não vai abalar uma nação, vai abalar a terra. Já aconteceu um terremoto que abalou a terra? A palavra fala que as potências do céu vão ser abaladas. O profeta, ele viu as estrelas do céu. Nós sabemos que não é estrela, porque tem estrelas, constelações que são maior do que a terra. Mas se de repente eu e você estivesse naquela época sem tecnologia nenhuma e visse um montão de coisas brilhosas caindo no céu e fazendo estrago, aí você diria também que é estrela. Mas hoje, com toda a tecnologia, se a gente vê um monte de bolas de fogo caindo do céu, e eu sonhei com isso esta noite, não foram poucas, eram tantas que batiam uma nas outras, explodia, aquele sonho que você acorda suado, com o coração na boca. Foi esse sonho que eu tive essa noite, perguntando ao Senhor ontem se realmente era para mim dar estudo sobre a volta do Senhor. Ele fala que vê esses asteroides caindo do céu, e fala de estrela, como figueira com figos maduros quando é sacudida. Então significa que a palavra está me dizendo que a volta do Senhor, ela vai ser antecedida de grandes catástrofes. Sim ou não? E o país que você vive tem segurança? O país que você vive tem hospitais? Sem catástrofe nenhuma, vá lá pegar atendimento. Sem catástrofe nenhuma, vá lá fazer uma cirurgia de cálculo renal, de desvio de septo. Vá lá fazer. Sem catástrofe nenhuma, vai na rede pública fazer um hemograma completo, que é uma coisa mais simples que tem de exame de sangue, vai fazer. Vai na rede pública tentar fazer um exame de urina. Sem catástrofe nenhuma. Amém, queridos? Então não temos hospitais. Temos infraestrutura para lidar com uma situação dessa? Nós não temos. Então significa que numa grande catástrofe, a probabilidade de não cair água na bica, de 0 a 100, é de quantos por cento? De estradas serem quebradas, de estradas serem destruídas, e os mercados não serem abastecidos, é uma possibilidade de quantos por cento de 0 a 100? E a probabilidade, tendo em vista que hoje as pessoas estão assaltando, matando, e não é para matar a sua fome, é para suprir a sua vaidade. Quando não tiver comida nos mercados, quando não tiver água na bica, essas pessoas vão sair pelas ruas para caçar comida. Sim ou não? Então é possível que se mate por comida, sim ou não? Que se mate por água, sim ou não? Então, quando você vê um texto bíblico dizendo que quem está na cidade, sai dela, e quem estiver fora dela no campo, não volte para a cidade, procure entender por que ele está falando isso. Procure alinhar com todas as profecias que antecedem esse momento, e você vai ver que o que antecede esse momento são catástrofes terríveis. Mas se eu tiver a pelo menos uns 300 quilômetros da cidade, se eu tiver pelo menos a uns 30 quilômetros de estrada de chão, com muita plantação, com muita água, criando animais, tendo alimentos armazenados, é mais difícil
para as pessoas chegarem lá, sim ou não? Existe uma probabilidade maior da sua sobrevivência, sim ou não? Não, mas eu discordo do Senhor, porque o Senhor vai livrar a gente aqui na cidade. O Senhor poderia livrar Noé sem ele ter construído a arca? Poderia ter alimentado ele sem ele ter guardado alimento na arca? Poderia ter livrado José e sua família sem ele ter ajuntado em celeiros por 7 anos? Por que que ele não o fez? Se ele poderia ter feito. Na verdade, se você olhar, ele livrou Noé sim. Tal qual ele livrou José e sua família. De que maneira, pastor? Dizendo para eles o que fazer. E eles foram livres porque eles obedeceram ao Senhor. E fez exatamente como o Senhor lhe mandou fazer. Então significa que quem obedeceu o que a palavra manda, esses Deus vai livrar. E quando nós vamos também para Mateus 24, que fala da grande tribulação que haverá após o momento do abominável da desolação se manifestar, a palavra do Senhor diz que vai haver tão grande tribulação naqueles dias a qual nunca houve e depois não haverá igual. Ele fala para cuidar que a fuga não aconteça no inverno. Ele fala aí das grávidas que amamentam, porque fugir grávida ou amamentando é difícil. Me diz uma coisa, amados irmãos, se o Senhor ele vai operar na minha vida dentro da cidade aonde eu estou, explica por que eles estão fugindo da cidade. Explica por que ele diz para mim, cuide para que a sua fuga não aconteça no inverno, se eu não preciso fugir. Outra coisa também que eu tenho curiosidade, ele fala, vão dizer naquele dia, eis que o Cristo está ali, ou aqui, não saiais. Sair de onde? Primeiro diz que ela fugiu, se ela fugiu, ela está escondida. E vão fazer de tudo para nos tirar de lá, mentindo, dizendo que Cristo está aqui ou acolá. Ele fala para mim e para você, não saiais. Não sair de onde? Se eu estou na cidade, eu estou na minha casa. Porque assim como o relâmpago se mostra no ocidente e aparece no oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, se você me explicar, por que ele fala de fuga se eu não tenho que fugir? Se você me explicar por que ele manda ir para o campo, e quem estiver no campo não voltar, se eu não tenho que ir para o campo. Me explica todas essas escrituras antes de me chamar de maluco. Me explica todos esses pontos antes de dizer que a gente está insano. Porque eu só estou fazendo o que Noé fez. Só estou fazendo o que José fez. E uma das coisas que me leva a fazer isso é o fato de eu não ser avarento também. Uns não fazem porque não creem. Outros não fazem porque são avarentos. Estão presos aos seus bens na cidade. Estão presos ao seu material. Estão presos ao seu dinheiro. Então não querem pegar e investir no campo para poder comprar alguma coisa. Muitos estão preferindo comprar casa de praia. Mas no momento que isso tudo acontecer, não importa quanto dinheiro você esteja guardado, ele não vai poder te ajudar. Porque a própria palavra fala que quando esse dia chegar, vai ser meio peso de farinha por um denário. E se você pesquisar o que é um denário na Bíblia, não é o preço de um dia de trabalho de um trabalhador, não. É o preço de um dia de trabalho de um profissional. Então vamos colocar um pedreiro hoje. Um pedreiro hoje ganha R$150 a diária. Significa que em 10 dias ele pode ganhar R$1.500. Em 20 dias ele pode ganhar R$3.000. E se ele trabalhar 30 dias, ele pode ganhar R$4.500. É uma excelente renda, sim ou não? Tendo visto que tem pessoas que fazem faculdade e não ganham isso. Então diz que meio peso de farinha ou meio quilo de farinha vai custar em média R$150. O que vai valer o seu dinheiro? Hein, irmãos? E por que você acha que meio quilo de farinha vai custar R$150? Me diz, por quê? Porque meio quilo de farinha vai ser algo tão raro
que quem tiver vai pedir caro. E se eu não tenho que guardar alimento, por que a palavra diz para mim que meio quilo de farinha vai custar em média R$150? E se eu não tenho que fugir, por que Apocalipse fala e Daniel fala que o Senhor vai guardar a mulher quem? No local ao qual ele separou, por 1360 dias, os 3 anos e meio finais. E que quando essa igreja foi encontrada, já lá no finalzinho, e eles tentar fazer mal a ela, não estou dizendo a nossa igreja, mas todos os servos do Senhor que estão sérios, que lidam com a palavra de Deus, e que todos, no mundo todo, estão fazendo isso, não é só eu. A palavra fala que o Senhor vai enviar Miguel, e ele vai intervir e guerrear pela sua igreja naquele local. Então significa que, até onde for humanamente suportável, Deus vai nos dar o sustento, nos dando sabedoria. Guarda, junta, compra uma terra longe, sai da cidade. Quando for insuportável, quando ele já estiver perto de nos encontrar, que vai demorar um tempo, porque a concentração toda vai ser nas grandes cidades. Primeiro vão ter concentração toda nas grandes cidades, depois que fizer tudo na grande cidade, que eles vão para o campo. Então isso já ganhou um tempo, tendo em vista que esse tempo ele é abreviado. Quando estiver chegando perto e aqueles que estão escondidos for fiel, diz a palavra que o Senhor vai mandar Miguel e vai intervir em prol daqueles. No que eu creio. Então saiba que o que eu vou falar a partir do domingo que vem, de todos esses absurdos que você está ouvindo agora, de todas essas loucuras que você está ouvindo agora, e é claro que a loucura, a sabedoria de Deus para o homem, ela é loucura. A Bíblia diz, sou louco, mas até os loucos acharão o caminho. E é um assunto que muito me alegra, porque este assunto mostra o quanto eu estou perto de encontrar com o meu Salvador, o quanto eu estou perto de morar com Cristo. E quem é que não quer ver Miguel intervindo em favor de você? Quem é que não quer ver, amado, o Senhor fazer justiça a todos quantos se levantam contra o seu nome? A todas essas abominações que fazem com o nome do Senhor? Quantos de nós não querem justiça a todos esses falsos profetas que comercializam o nome do Senhor e que matam o povo dentro da igreja? Quem é que não quer ver esta justiça? Pastor, mas o senhor está sendo egoísta, porque o senhor não está pensando nas pessoas que ainda vão se converter. Querido, eu não estou sendo egoísta de maneira nenhuma. Eu queria que todas as pessoas se convertessem. Você acha que Deus também não queria? Só que nós temos que entender é que uma hora nele iria acontecer. Em alguma geração iria acontecer. E felizmente está acontecendo na nossa geração. Felizmente, eu falo isso com alegria, está acontecendo na nossa geração. Querido, é muito bom você olhar para a Bíblia, para profecias que foram escritas há 3.000 anos atrás, e você olhar o cumprimento dessas profecias nos dias de hoje, e ver elas tão perfeitas, como você enxerga que essa cadeira é azul e minha blusa é verde. Isso te mostra que você está no caminho certo. Isso te mostra que o Deus da Bíblia é real. E se te mostra que você está no caminho certo, que o Deus da Bíblia ele é real, mostra também que a eternidade é real. Que ganhar um corpo glorificado vai ser real. Que ganhar a imortalidade será real. E que será real o fato do Senhor enxugar do meu olho, do seu olho toda lágrima. Mas por que, pastor, então a volta do Senhor, ela tem que se dar a meio tanto caos, a tanta destruição? Por quê? Porque senão nem o pastor que está pregando para você seria salvo. Porque a gente está tão contaminado com esse mundo. A gente está tão contaminado com tudo, que as muitas coisas erradas que eu pratico e que você pratica, a gente tem ela como coisas comuns. Muitos palavreados que eu falo, que você fala, a gente tem ele como normais. A nossa forma de vestir, de andar, de falar, o que a gente assiste. Então a palavra fala que nesses últimos dias, os servos deles seriam provados e purificados. Está escrito em Daniel, para que assim eles possam ter
as suas vestes brancas. Então significa que o Senhor vai permitir que tudo isso ocorra. Porque tudo correndo bem na minha vida e na sua vida, a gente não ora como tem que orar. A gente não lê a Bíblia como tem que ler. A gente não se humilha como tem que se humilhar. E quem é responsável por isso é os programas de televisão que são tão legais. É os passeios que a gente dá que são tão legais. É as conversas com nossos amigos nas redes sociais que são tão legais e são. São os nossos carros que a gente tem, quer curtir, quer viajar. É a moto, é a bicicleta. É a viagem, é o pacote que nós compramos de viagem. Isso tudo impede a gente de orar. Mas quando o couro começar a comer, quando a terra começar a tremer, quando os acordos começarem a serem feitos, vão dar para você de presente uma televisão desse tamanho, você não vai querer. Vão oferecer passagem para você viajar o mundo todo de graça, você não vai querer. A única coisa que eu e você vamos fazer é botar nossa cara no pó e fazer igualzinho o rei de Nínive fez. Clamar, jejuar, buscar, para que o Senhor venha usar para conosco de misericórdia. E vai ser esses períodos de orações, vai ser esse período de santificação, onde a gente vai perder totalmente o interesse pela televisão, vai perder totalmente o interesse pelas redes sociais, até porque não vamos ter acesso a ela, porque a televisão hoje é paga, a rede social hoje é pago, e ninguém poderá comprar e vender se não tiver a marca. É por isso que o Banco Santander está ligando para você, que é correntista do Santander, para botar um adesivo na pele. Tem algum correntista do Santander aqui que já foi convidado a botar um adesivo na pele? Não, você não é correntista Santander? Uma pulseirinha? Pois bem, tem pessoas, eu até compartilhei com algumas, que o Santander está convidando a botar um adesivo na pele agora, que ele fica quase camuflado na pele, ele vira quase uma coisa só. Mas antes o Banco Bradesco já havia colocado uma maquinazinha para botar a mão direita. Hoje você tem na autoescola biometria, você tem no trabalho ponto biometria, você tem no banco biometria. Fomos eu e minha esposa viajar a um determinado estado para cuidar de alguns interesses pessoais, e chegou lá, eu falei para ela, você trouxe o cartão do banco para poder arrancar a quantia, para fazer a documentação? Ela, não, amor, eu esqueci. E pasme no que eu vou falar, ela conseguiu tirar uma quantia razoável de dinheiro no banco somente colocando o dedo na maquininha. Mas enquanto a gente tem que botar a mão numa máquina, está tranquilo. O quanto você vai botar um dedo no teu trabalho, um dedo no banco, está tranquilo. Mas quando dizer que aquilo tem que estar introduzido dentro de você, e que uma vez que estiver introduzido dentro de você, não vai precisar tirar mais. Por que você acha que tudo agora usa a mão? Para que você se acostume com isso. Tudo, amados irmãos, no início cria um espanto. Quem se lembra da mini saia? Era mais na época dos antigos, aí do seu Luiz. Você se lembra, seu Luiz? Foi um escândalo, sim ou não? Não foi um escândalo? Hoje a mini saia é tão comum que daqui a pouco no culto você vai ver um monte. Vai ver ou não vai ver? Você vai ver um monte. As roupas apertadas no corpo era um escândalo. Quem se lembra de Marilyn Monroe? Aquele vestido apertadinho, bem coladinho, aí ficava fazendo aquelas coisas. Aquilo era um escândalo. Aquilo era um escândalo para os olhos das mulheres que vinham. Elas desligavam a televisão para os maridos não verem. Mas daqui a pouco você vai ver um monte de irmã que vai entrar aqui com... Você vai saber cada desenho do corpo dela. Porque nós pregamos, não pregamos, pelo contrário, a gente prega. Mas graças a Deus que a minha função é só pregar, não é obrigar. Então, amados irmãos, tudo isso, as pessoas vão acostumando, aquele escândalo vai passando, elas vão vendo. Quem se lembra da boquinha da garrafa? Desce, desce, desce devagarinho, que nós sabemos exatamente o que aquilo simboliza. E quando aquilo foi na televisão, inicialmente foi um escândalo, mas logo os pais compraram para os seus filhos de 8, 9, 10 anos de idade, as suas filhinhas, logo compraram aquele shortinho curtinho, aqueles bustiazinhos. Em tudo que é festa que você ia, você via menininha de 9, 10 anos rebolando na boca daquela garrafa. As mesmas menininhas de 10 anos que quando fez 13 engravidaram.
E pasme no que eu vou falar para você. Aquela senhorinha de cabelo branco, aquele senhorzinho de cabelo branco que escandalizavam com aquilo. Daqui a pouco eu estava indo em festa e vendo que aquela senhorinha estava toda sem jeito, rebolando na boquinha da garrafa. Você também deve ter visto, quem já viu, uma senhorinha rebolando na boquinha da garrafa. Mas no início foi um escândalo. Como também para nós cristãos, quando chegou aquela maquinazinha do Bradesco, todo mundo ficou desesperado. Meu Deus, a máquina com a mão direita. Mas agora todo mundo bota a mão lá com uma naturalidade, não tem problema, você pode colocar. Todo mundo a biometria com uma naturalidade. Assim também será o chip quando introduzido na pele. Quando chegar os chips, eu vou falar, falaram que a máquina era a marca da besta. Falaram que a biometria era a marca da besta e não era. Agora vão falar que o chip também é. Que nada, eu tenho que receber meu salário, eu tenho que ir lá. E vai lá e vai botar. Como algo natural. Mas eu não vou botar. E se eu não botar, eu não vou comprar. Se eu não botar, eu não vou vender. Se você não pôr, o seu patrão não vai poder creditar crédito para você comprar e vender. Mas se eu tiver um lugar enfiado, lá onde o vento faz a curva, e eu tiver lá comida e bebida, eu posso pegar a minha esposa, eu posso pegar a minha filha, e eu posso socar lá dentro do mato. E eu não vou precisar de ninguém para comprar, nem de vender. E eu creio que porque eu obedeci ao Senhor e plantei um abacate, porque eu obedeci ao Senhor e plantei uma laranja, na época que não é de abacate, vai dar abacate. E quando eu arrancar aquele abacate, no outro dia eu vou olhar, vai ter outro lá. Mas para vivermos o sobrenatural de Deus, primeiro temos que obedecer a palavra de Deus, por mais absurda que ela pareça ser. Então foi isso que me impulsionou a comprar uma terra lá, onde o vento faz a curva. E a única coisa que me faz não estar morando lá, porque eu amo o campo, é o compromisso que eu tenho com a igreja. É o compromisso que eu tenho com o Senhor e com cada um de vocês. Então eu vou dar o estudo, e depois que eu dar o estudo, de repente você estará convencido a não comprar mais uma casa de praia, a não investir tanto na cidade, mas comprar uma terrinha lá no campo. E não é caro não, sabe por quê? Ninguém quer. Ninguém quer. Quem está na cidade quer todo mundo vir para a cidade. O Senhor está mandando eu largar tudo e ir para lá? Não. Eu estou mandando você, orientando você a criar uma estrutura lá dentro. Lá onde o vento faz a curva mesmo. E deixar ela lá quietinha. De vez em quando você vai lá, leva uns alimentos, planta algumas coisas, vai para lá. Se o couro comer, tu tem para onde ir. Se o couro não comer, você vai vivendo a sua vida aqui. Quem entendeu aí, diga amém. Tá certo? E a partir de domingo, na série de estudo que a gente for dar, quanto mais a gente vai estudando, mais você se achará convencido disso. Mais você se achará convencido disso. Amém? Então não falte. Traga um caderno, traga uma caneta, leia Apocalipse, leia Daniel, leia Mateus 24, leia Ezequiel 38 e 39. Anota aí, vai lá, você tem caneta? Se não tiver caneta, você... Isso é a base da escola bíblica a partir de domingo que vem. Mesmo que você não entenda nada de Apocalipse, leia. Mesmo que você não entenda nada de Daniel, leia. Mesmo que você não compreenda nada de Mateus 24, de Lucas 21, leia. Amém? Então vamos lá. Ler Apocalipse, tudo. Pastor, quantos dias eu leio Apocalipse? Depende. Você pode ler um dia, 2 dias. Aí vai depender da sua dedicação. Ler Daniel. Ler Joel. Tudo. Ler Sofonias.
Pastor, não dá para ler isso tudo essa semana, não. A gente vai ter semanas de estudo. Lê Mateus 24 e Lucas 21. Lê Ezequiel 37, 38 e 39. Eu vou deixar isso aí para os primeiros 15 dias. Aí quando passar eu falo para você ler mais outras passagens. Primeiros 15 dias. Vai começar de hoje, você lê isso aí. Amém? Porque aí você vai estar alinhado. Quando a gente começar a falar dos assuntos, você vai falar, poxa, eu li isso, mas eu não entendi nada. Aí quando for começar a dar explicação, mostrar as imagens, você vai falar, poxa, agora eu estou entendendo tudo. Entendeu? Então, pelo menos se você tiver lido, você já vai ter uma noção melhor na hora de dar o estudo. Amém, queridos? Tá certo? Tá bom? Tendo em vista que tanto Apocalipse, eu vou te dar uma dica, como Daniel, são livros cíclicos. Pastor, o que isso quer dizer? Ele fala do assunto, termina ele. Daqui a pouco ele volta e começa o assunto de novo, com mais detalhe. Termina, depois ele volta e traz o assunto de novo. Por exemplo, você vai ver o arrebatamento em Apocalipse quantas vezes? 4 vezes. Mas será que tem 4 arrebatamentos? Quem acha que tem 4 arrebatamentos? Não, não tem 4 arrebatamentos. Ele traz o tempo da igreja, chegando no fim, depois ele volta, né, fala por 7 igrejas, depois por 7 trombetas, 7 selos, né, e ele vai, mesma coisa Daniel, ele fala da imagem de Nabucodonosor, a estátua, depois ele fala dos 4 animais, depois ele fala, né, do bode que dá amarrada para o sul, para o norte, depois ele fala das 70 semanas de Daniel. Todos os assuntos são os mesmos, só que ele vai voltando e acrescentando mais detalhes. Eu estou dizendo para você que eu vou te dar toda a compreensão plena de Apocalipse e Daniel? Não. Eu vou te dar uma base muito boa para que você entenda que estamos no fim e para impulsionar você a estudar, a examinar, a pesquisar e, por que não, a orar a Deus, para que Ele te dê uma experiência pessoal, para que Ele te dê uma experiência viva. Porque se Ele te der uma experiência pessoal, uma experiência viva, ninguém tira isso de você. Como, por exemplo, essa questão que me fez comprar, né, uma terra dentro do mato. Estava indo um pouco assim, será que é para fazer mesmo? Eu falei, quer saber, não existe... A Bíblia está dizendo, mas eu vou buscar uma experiência com o Senhor. E consagrei minha vida a Deus em jejum, em consagração. Aí tive um sonho. Sonho lindo. Eu sonhei que existia um caos no Rio de Janeiro. Mas pensa num caos. Rua rachada, prédios desmoronados, exército na rua, um monte de pessoas com fome, buscando comida, desesperada. E a minha filha, a Sara, exatamente no perfil que ela está, ou seja, mostrando que não é algo para longe, ela falava, papai, acabou a comida, como é que a gente vai fazer? Eu falava, minha filha, fica tranquila, que o papai vai na rua buscar comida. Existe um caminhão velho no lugar assim, assim, assado, eu não lembro. Eu falei, e papai escondeu 10 mil reais naquele caminhão velho. Porque o papai não poderia esconder em casa, porque iam revistar a nossa casa e iam encontrar. E eu saí, eu me lembro que eu saí igual um ninja. Não com roupa, mas me jogando no chão, pulando o muro, me escondendo. Um sonho muito real. E aí eu avistava o tal caminhão, mas o tal caminhão estava sendo carregado por um grupo de pessoas. E aí, com meus 10 mil reais lá dentro? E aí, amados irmãos, o que eu fazia? Eu chegava lá e tentava convencer essas pessoas a não levar aquele caminhão, que aquele caminhão era velho, não valia nada. Que eles só iam levar peso, e as pessoas desconfiavam, o que você está escondendo dentro desse caminhão? E aquelas pessoas começavam a lutar comigo. A lutar comigo. E eu lutava muito para sobreviver. E nessa luta para sobreviver, era matar ou morrer. E o que eu tive que fazer? Matar. Mas pense em alguém que matava. Era eu. Um jogava a faca, batia do lado, eu pegava, jogava, pegava na garganta, eu tirava a arma de um, atirava em outro, e deitava no chão, e o tiro passava de raspão, tomava uma paulada nas costas, caía, tomava o pau e batia, até que eu conseguia pegar os 10 mil reais. Quando eu pegava os 10 mil reais, eu conseguia comprar 3 bolsas de compra. 10 mil reais, eu comprei 3 bolsas de compra. E para chegar com aquelas bolsas de compra em casa? Eu lembro que eu lutava com soldados e pegava aquela arma, eu atirei tanto, mas tanto, eu dei tanto tiro de fuzil, que eu acordei com o meu ombro dolorido. Quem já serviu o quartel, quem atirou já sabe.
Eu acordei com meu ombro dolorido, como se realmente eu estivesse atirando de verdade. Pensa num sonho desesperador. Quando eu cheguei em casa, a minha filha abriu a porta, eu estava lavado de sangue, da ponta da cabeça aos pés. Ela, papai, o senhor trouxe comida, e eu fui cair de joelhos, chorando muito, trouxe minha filha. Só que para papai trazer essa comida, papai teve que matar muita gente. Ela falou, o senhor está machucado? Eu falei, não. Mas o papai vai ter que voltar para pegar mais comida. Aí eu acordei. Queridos, pergunta para minha esposa como que eu acordei. Eu acordei com dor no ombro. Eu acordei com as costas doendo das pauladas que eu tomei. Eu acordei com o meu coração. Eu acordei de uma forma tão terrível com aquele sonho que eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, o que é isso? E veio aquela voz no meu ouvido e falou assim, isso tudo é o que vai acontecer se você não fizer o que a minha palavra manda você fazer. Essa foi a minha experiência pessoal, amém, irmãos? Dali eu peguei o meu carrinho e falei com a minha esposa, vou procurar um local para nós comprarmos. E qualquer um aqui pode e deve viver a sua experiência pessoal. Deve viver a sua experiência pessoal. Porque, infelizmente, o nosso país, o nosso estado, ele não tem preparo para passar por um evento desse porte. Então, vou começar o estudo semana que vem. Espero que você venha. Você vai entender a palavra e vai entender que a gente é a geração da volta de Cristo e vai colocar a sua vida no altar para que você venha subir. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, te dou graça, engrandeço o teu nome, Senhor. Peço sabedoria, Senhor dos altos céus, para nós conduzirmos esse estudo a partir da semana que vem, Senhor. Nos dê graça para preparar o telão essa semana. Alinha todas as imagens necessárias, Senhor Deus amado, para que o teu povo compreenda o que vai ser dito. Eu oro e peço ainda uma bênção para o culto desta noite, que toda a condução seja segundo o teu Espírito, que todos sejam poderosamente visitados pelo teu poder. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.